Mateus, capítulo 5, versículo 6. Convido o irmão Jackson Gil Avila, frequentador do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, localizado no centro de Biguaçu, para realizar a sua palestra com o tema Chico Xavier e a doutrina espírita. Seja bem-vindo. Tem que arrumar o microfone. Tá bom assim o microfone mesmo? Ok. Boa tarde, meus irmãos. Olá novamente, tá? Parece que eu ouvi só os desencarnados, então eu vou... Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Eu gosto sempre de começar minha palestra dessa forma. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, e que a espiritualidade amiga, que não nos desampara nunca, esteja presente nesse momento com cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados. Uma alegria muito grande poder estar aqui na tarde de hoje. Sabemos, quem olhou o banner, que eu vou substituir um irmão, né? Deixa eu ver como era o nome dele. Luiz Alberto, né? Não pôde estar presente, então fui convidado há alguns dias já para estar aqui com vocês hoje nessa cidade tão linda, a cidade na qual eu já trabalhei por um ano, na Escola Altamiro Guimarães, em 2019, se eu não me engano, como professor de português, e volto agora para poder conversarmos um pouco a respeito de Chico Xavier. Há uma responsabilidade tão grande, na minha opinião, na minha humilde opinião, a próxima conferência poderia ser só sobre Chico Xavier, né? Haveria muito sobre Chico Xavier. E nós viemos aqui trazer um pouco do Chico Xavier para cada um de nós aqui presente. E o tema da palestra fala assim: Chico Xavier e o Espiritismo. É como se nós fôssemos falar sobre Jesus Cristo e o cristianismo, né? Se Jesus Cristo é o cristianismo, e nós temos certeza disso, Chico Xavier é o Espiritismo, né? Nós estamos aqui porque também já abraçamos esta responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, ser espírita. Ser espírita, como disse o nosso irmão Carlos, que eu também estou muito feliz de reencontrá-lo depois de tanto tempo. Ser espírita quando nós tiramos a plaquinha da testa, quando nós tiramos a fantasia de espírita e do centro espírita, da conferência espírita, e saímos e vamos para o nosso lar, e vamos para o nosso local de trabalho, e vamos para todas aquelas células da sociedade nas quais nós nos encontramos todos os dias dessa nossa encarnação, num planeta ainda de provas e expiações, e temos que nos comportar como tais, como espíritas, como cristãos. E quando nos propomos a nos comportarmos como espíritas, nos propomos a nos comportarmos como Chico Xavier. Esta criatura que está ali num gesto de carinho, manifestando somente aquilo que ele conseguiu, que ele pôde, que ele foi durante toda a sua encarnação, o amor. Chico Xavier era amor todos os dias, era amor por todas as pessoas, por todas as criaturas, por todos os seus irmãos, encarnados e também desencarnados, com os quais ele conviveu tão fortemente, diferentemente de nós, né?
Era uma realidade. A convivência com os irmãos espirituais para o Chico Xavier era uma realidade diária. E toda essa convivência do Chico sempre foi pautada naquilo que a doutrina espírita nos propõe também, enquanto o cristianismo redivivo, a prática do amor, a prática da caridade, que o Carlos também nos lembrou ainda há pouco, né? Bondade para todos, segunda chance para os nossos irmãos que são imperfeitos como nós, e o perdão das ofensas. Então, meus irmãos, Chico Xavier está para o Espiritismo, como falamos, assim como Jesus está para o cristianismo. Jesus era o cristianismo em palavras, em gestos, em ações, em pensamentos e em sentimentos. O Chico é o Espiritismo em palavras, em gestos, em ações, em pensamentos e sentimentos. E aí, quando nós terminamos a palestra, quando nós terminamos todas as palestras que vão acontecer aqui hoje, nós podemos sair daqui e refletir onde nós estamos nesse momento, diante desse espiritismo que o Chico Xavier teve tamanha contribuição para que ele pudesse chegar até cada um de nós. Imaginemos a época em que o Chico começou a psicografar, a publicar as obras espíritas. Imagina a época, a dificuldade de ser espírita, a dificuldade de ter uma casa espírita, a dificuldade de propagar a doutrina espírita. Numa época em que nem televisão havia ainda e que o rádio tinha alcance reduzido, então o trabalho do Chico Xavier era essencial nesse momento, né, meus irmãos? Vamos ver se eu consigo lidar com esse aparelhinho aqui. Então, a gente fez poucos slides, né, para não passar do tempo, e aí a gente pode vir ao início da vida do Chico, colocando as datas a título de informação, né? Nascido em Pedro Leopoldo, 1910, e desencarnado em 2002 em Uberaba, no dia em que o Brasil havia ganho a Copa do Mundo de futebol, né? Então todo mundo feliz, e o Chico simplesmente encerrou a sua jornada, né? Na simplicidade e na humildade, sem fazer barulho. Aos 5 anos ele perde a mãe, vai morar com os padrinhos. A mãe de Chico é Maria João de Deus, né? Que depois também vai contribuir na obra literária da doutrina espírita, como no livro Cartas de uma Morta, que tem bastante importância, inclusive ao nos descrever os planetas de regeneração, no qual a Terra está se transformando, e esse processo que requer de nós também essa jornada evolutiva, que nenhum de nós quer ficar para trás, né, meus irmãos? Então vamos falar de Chico, vamos pensar em Chico, vamos colocar o Chico em prática, para seguir nesse processo de regeneração. Quando ele vai morar com os padrinhos, então o que se pensa? Quem são os padrinhos, né? Os padrinhos são aquelas pessoas escolhidas pelos pais que vão nos proteger no momento em que nós mais precisarmos. E no momento em que o Chico mais precisou, o que foi que ele encontrou com a madrinha? A dor e o sofrimento, né? O espancamento, o desamparo. Mas o Chico vai sempre, em suas palavras, a gente vai perceber na sua literatura, abençoar cada momento que ele teve com essa criatura que reencarnou como sua madrinha, né? E que não reencarnou para agredi-lo, né? Nenhum de nós reencarna para agredir ninguém, né? Muito pelo contrário, nós reencarnamos para nos reajustarmos, né? Mas às vezes chegamos aqui e não cumprimos com aquilo que acordamos. Mas o Chico, que anotei aqui, ele vai dizer assim certa vez: sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a vida é uma carga dolorosa para quem as contraiu. O sofrimento do Chico, assim como o sofrimento de cada um de nós, meus irmãos,
foi contraído, né? Não foi sorteado. Nenhum de nós participa de uma rifa e ganha como prêmio sofrimento. O sofrimento é aquilo que nós merecemos, todos nós. Então, o sofrimento do Chico, na sua infância, na sua fase adulta, na sua velhice, sabemos que o corpo material do Chico sofreu bastante, era necessário para que ele pudesse fazer e seguir o seu caminho nessa jornada da divulgação da doutrina espírita. Em 1927 ele tem o primeiro contato com a doutrina espírita, que é a partir da doença da sua irmã. É feita uma sessão espírita na casa do Chico e ele tem os primeiros contatos com 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E outro dado que a gente traz é sobre o trabalho do Chico no Ministério da Agricultura por 30 anos, para que fique bem claro, né, de que ser espírita não é uma profissão. Nenhum de nós somos profissionais do espiritismo, o Chico também não era. E mesmo que o Chico tenha sido, por muito tempo, né, o maior best-seller do país, o maior best-seller da América do Sul, quem já foi até Uberaba, viu a casa do Chico, viu os móveis que tinha lá dentro, sabe que o Chico não recebia direito autoral nenhum. A obra não era do Chico, a obra era do Espiritismo, né? E ele vai continuar sendo o grande autor, o grande escritor, o grande best-seller do nosso país até a chegada do Paulo Coelho, né? Então, realmente é muito dinheiro, né? Que sempre foi utilizado em prol dos irmãos de caminhada, daqueles irmãos em sofrimento. Aqui a gente começa a falar das obras do Chico. E quando a gente fala das obras do Chico, a gente não vai falar só das obras literárias, né? Chico e Espiritismo não é só a sua literatura. Chico e Espiritismo também é a caridade e o amor ao próximo. A prática do bem, o cristianismo colocado em prática, né? Às vezes nós podemos fazer a palestra mais linda, chegar ali na frente na semana seguinte e alguém dizer assim: ai, que bom que é ele. E a nossa prática, a nossa caminhada a favor dos nossos irmãos em sofrimento, dos nossos irmãos que têm menos do que nós, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. A doutrina espírita não pode ser só palestra, a doutrina espírita não pode ser só conferência. A doutrina espírita tem que ir à prática também, tem que ir à busca dos nossos irmãos em sofrimento. E sabemos, meus irmãos, que nós buscamos os nossos irmãos em sofrimento quando aplicamos um passe, quando fazemos uma palestra, quando fazemos um atendimento fraterno, quando entregamos um livro aos nossos irmãos, fazemos sim. Mas a prática da caridade material, num planeta no qual nós nos encontramos, ainda se faz muito necessária. É por isso que os nossos irmãos ainda se encontram debaixo da ponte. É por isso que os nossos irmãos ainda se encontram tantos desempregados, sem um lar, sem um teto para colocar suas cabeças na hora de dormir. É por isso que os nossos irmãos ainda eles ainda sentem prazer em praticar o mal. E quando fazem, muitos deles, a maioria deles, são recolhidos aonde? Aos presídios, como outros nossos irmãos são recolhidos aos asilos, aos orfanatos, e lá estão precisando de nós, precisando do nosso pão, da nossa palavra, do nosso sorriso, do nosso cadinho de Chico Xavier. Como nós podemos ver aqui, o trabalho do Chico. Aqui embaixo, no Hospital do Fogo Selvagem, uma doença autoimune que provocava bolhas terríveis na pele. E o Chico, lá no meio dos irmãos, assim como nós também podemos ver na prática da Madre Teresa de Calcutá,
lá na Índia, na sarjeta, segurando a cabeça daqueles irmãos, passando paninho com água, pingando água na boca de cada um deles. Assim era o Chico também, servindo a sopa, conversando, psicografando, pegando a mão, beijando a mão daquelas irmãs que o procuravam na dor e no sofrimento. A gente não pode deixar de trazer a psicografia do Chico. O trabalho do Chico como psicógrafo é primordial no amparo, no socorro às mães em sofrimento. Quantas caravanas a Uberaba, quantas mães sofrendo a perda dos filhos, desencarnados repentinamente, e o Chico recebendo a cada uma com doçura, pacificando os corações daquelas mães que às vezes não receberiam nenhuma psicografia, mas simplesmente pelo fato de estar ali, de estar diante daquele ser amado, daquela figura luminosa, já podiam voltar para casa com seus corações abrandados, na esperança de um encontro futuro e de uma mensagem consoladora. Agora a gente pode então evoluir um pouquinho para falar da literatura do Chico, das obras do Chico, que vão trazer a doutrina espírita até nós, numa época, como falamos, tão difícil, de tanta dificuldade, quando não havia televisão, quando não havia celular, né? E o Chico nesse trabalho maravilhoso, que claro, depois vai ganhar visibilidade, ele vai poder se apresentar na TV Globo, no programa Pinga Fogo da TV Cultura, e aí o trabalho vai ganhar uma dimensão cada vez maior. Nós trouxemos ali o Parnaso do Além-Túmulo, que é o primeiro livro publicado por Chico Xavier, que é um livro de poesias e um livro muito difícil do ponto de vista literário. São muitos autores, são muitos estilos diferentes, autores românticos, autores simbolistas, autores pré-modernistas, o que vai acarretar uma dúvida sobre a realidade, sobre a autoria de cada poema daquele. O Chico vai precisar ser estudado, a obra vai precisar ser estudada, para que se possa garantir a veracidade de cada uma mensagem daquela de Cassimiro de Abreu, de Augusto dos Anjos, né? E ao lado nós trazemos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a obra do Cristo, como podemos ver ali, em 75 anos de trabalho mediúnico, são mais de 400 obras psicografadas, são mais de 600 autores, mais de 25 milhões de exemplares vendidos. E nessa obra nós vamos encontrar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já citado aqui pelo nosso irmão hoje também, que fez a última palestra da manhã. Esse livro é essencial, meus irmãos. O que seria de nós, espíritas, se não fosse a obra do Chico? Será que nós estaríamos aqui se o Chico não tivesse feito o trabalho que fez na primeira metade do século passado? E o que seria de nós se não fosse esse recado maravilhoso do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sobre a importância desse nosso país, como falou o nosso irmão, de mostrar para o mundo que o que vale é ser fraterno, o que vale é entender o outro como irmão. O entendimento do outro como irmão é a prática da caridade. E esse pode não ser o momento em que o Brasil vai mostrar para o mundo que o que vale é o reconhecimento do outro como irmão. Pode ser que isso vá demorar um pouco ainda, mas dentro de cada um de nós, aqui presentes, que nos dizemos espíritas, essa realidade já precisa estar latente. Todos nós, se não conhecemos ainda, precisamos conhecer Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, entender a nossa descoberta, a nossa formação do ponto de vista espiritual, entender por que Jesus transportou a semente do seu cristianismo da Europa para o Brasil, por que o Espiritismo surgiu na França, mas não ganhou força, porque é aqui que ele se estabelece, e é daqui que ele vai
ganhar asas para todo o mundo e para todo o universo. Então nós precisamos estar imbuídos desta certeza de que precisamos enxergar o nosso irmão como um filho de Deus, assim como todos nós, uma criatura imperfeita, em aprendizado, mas que um dia vai ser feliz. Todos nós, meus irmãos, precisamos dessa certeza. Todos nós precisamos desse conhecimento de que o Brasil é o coração do Evangelho de Jesus. Então, olha a responsabilidade de cada um de nós que estamos nesse país. E olha a responsabilidade de cada um de nós que estamos nesse país, nos dizendo espíritas. E que às vezes, quando saímos daqui, da casa da conferência, tiramos a nossa máscara, tiramos a nossa beca e aí começamos a julgar, a condenar, a dividir, a tratar o outro como um qualquer, não como uma criatura em evolução, uma criatura em aprendizado, criado por Deus como todos nós para a felicidade. Daí então a gente chega à obra do Chico com o Emmanuel, que é, né, o seu mentor espiritual, o seu protetor. E com o Emmanuel, Chico vai desenvolver uma obra vastíssima, belíssima, da qual nós destacamos aqui o livro Há 2000 anos, o livro 50 anos depois, e essa coleção ali que vai trazer Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. Livros maravilhosos para serem estudados, para serem colocados em prática, para auxiliar as nossas palestras, essenciais para todos nós. E gostaríamos de lembrar que no trabalho com o Chico, o Emmanuel receitou que ele trabalhasse, estudasse e se esforçasse no bem. Está aí a tarefa de cada um de nós: trabalho, estudo e esforço no bem. Ninguém é espírita sem trabalhar, meus irmãos. Espírita de leitura, espírita de assistir palestra, não. Podemos começar assim, mas vamos trabalhar. O espírita tem que ir à luta e colocar o amor que nós pregamos aqui em ação. Essa é a caridade, né? O amor colocado em prática, em ação. Ninguém é espírita sem estudar. A gente pode ser leitor, a gente lê, mas aí quando nós chegamos à casa espírita, nós temos todas as oportunidades de fazer um ESD, de estudar as obras básicas, o ESD, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. O primeiro convite a nós conhecermos essa doutrina maravilhosa. O estudo das obras básicas e tantos outros, né? Não precisamos querer estudar a mediunidade de início, vamos conhecer a doutrina primeiro, né? Para quando chegarmos no estudo da mediunidade, já estarmos mais embasados, mais conscientes daquilo que nós vamos encontrar pela frente, né? Não precisamos querer ser médios como Chico Xavier. Nós podemos ser médios como aquele irmão que distribui o númerozinho, a água fluidificada, lá dentro da casa quando nós chegamos e somos recebidos. Como aquela irmã que ficou lá na frente entregando o papelzinho do restaurante para nós. Podemos ser médios também. Nenhum de nós, a maioria de nós, para não ser tão arrogante, reencarnou para ser Chico Xavier. Mas nós reencarnamos para ser espíritas. Nós reencarnamos para ser cristãos. Nós reencarnamos para ir na direção de Jesus, caminhar do lado dele e amar como Jesus amou. E ninguém é espírita se não se esforçar a praticar o bem. A gente sabe que a prática do bem não é de hoje para amanhã, não é às 24 horas do dia, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, cheios de dificuldades. Então a prática do bem é uma conquista, mas é uma conquista do hoje, do agora, como nos diz a nossa irmã Joana de Ângeles.
Seja feliz hoje. Então a prática do bem é uma conquista do hoje, do agora, desse momento em que nós estamos aqui nessa conferência e de todos os momentos nos quais nós nos encontraremos daqui a pouco, quando daqui sairmos. E para isso, o Emmanuel, é famosa essa frase, né? Recomendou ao Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Sim, meus irmãos, é preciso muita disciplina para trabalhar, para estudar e para praticar o bem nos moldes de Jesus. Senão tudo é uma tentativa e cada um de nós faz como quiser. Uma hora vai dar certo, na maioria das vezes não vai, mas Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, já falaram isso aqui hoje provavelmente, né? E vai dar as oportunidades de nós então fazermos certo, né? Mas para praticar o bem, para estudar e para trabalhar na doutrina espírita, nós precisamos de disciplina. Se é toda quarta, é toda quarta. Se é das 8 às 9, é das 8 às 9. Se é no centro espírita, é no centro espírita. A espiritualidade não nos desampara nunca, né? Então nós precisamos, meus irmãos, desse apoio, inclusive o apoio da plaquinha, que eu acho que vai subir ali, né? Ah, tá. Nós precisamos dessa responsabilidade, né? Vai doer as costas às vezes? Vai. Quantas vezes não doeu as costas do Chico? Mas ele não deixou de distribuir a sopa. Ele não deixou de sentar, pegar o papel e redigir uma carta de amor. Ele não deixou de olhar nos olhos e dizer uma palavra de amor, porque Chico era amor, né? Me vem à cabeça agora aquela história contada pelo Divaldo, que caminhando com ele pela rua sentiu cheiro de rosas e disse: Chico, que cheiro de rosas. E o Chico falou para ele: é aqui, nessa cidade tem muitas rosas. E continuaram caminhando e o Divaldo sentiu cheiro de cravo e disse: Chico, que cheiro de cravo. E o Chico falou a mesma coisa, que nessa rua se planta muitos cravos. O Divaldo conta que daqui a pouco ele percebeu que o cheiro de rosa emanava do Chico e na sua naturalidade disse: Chico, mas o cheiro de rosas vem de você. E ele disse: não, meu irmão, se viesse de mim seria Detefon. Então quem já passou dos 50, assim como eu, sabe qual é o cheiro do Detefon, né? Porque hoje em dia a gente tem SBP sem cheiro, né? Quem dera tivesse SBP na nossa época, né? Porque Pernilongo tinha. Então o Chico dizia que o cheiro dele era cheiro de Detefon. Se o cheiro dessa criatura, que era amor, que era bondade, que era ternura, era de Detefon, qual será o nosso cheiro, meus irmãos? Nem cheguem perto de mim, por favor, né? Porque a gente vem aqui para frente, se diz palestrante espírita, alguém olha e já pensa: opa, né? Não tem nada de opa não, meus irmãos. Nós somos os mais sofredores, né? Os mais necessitados, aqueles que precisam estudar e vir aqui na frente. E às vezes nos falta disciplina. Porque nós podíamos estudar mais e não queremos. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que conquistar a casa própria, fazer vestibular, casar, ter filhos, né? E aí nós vamos protelando as coisas. Quando nós queremos abraçar a doutrina espírita, aí já dói a coluna, daí já tem que tomar remédio. E falta disciplina daí, porque se der um vento sul mais forte e a coluna doer, a gente não vai para a casa espírita, né? E o Chico não, ele se deitava 10 minutos e depois ele ia, né? E se o corpo não quisesse ir, não tinha problema também, a gente sabe, né? O corpo ficava, ele ia trabalhar do mesmo jeito, porque ele sabia que ele veio para trabalhar. E todos nós, meus irmãos, viemos para trabalhar, todos nós, a cada um do seu jeitinho, né? Não temos um Emmanuel conosco? Essa criatura que foi um senador romano, como a gente vê em há 2000 anos,
que depois foi um escravo que encontrou o cristianismo e 50 anos depois. Não temos o Emmanuel conosco, mas temos o nosso Espírito protetor, o nosso anjo da guarda, porque somos todos, assim como Chico e assim como Emmanuel, somos todos filhos de Deus. Não estamos nenhum de nós desamparados. Como eu disse no início, a espiritualidade amiga que não nos desampara nunca. Não nos esqueçamos disso, que a bondade e o amor de Deus se bafeja, se esparge sobre cada um de nós em todos os momentos da nossa vida, até quando dói a coluna e quando nós não queremos ir para a casa espírita. Neste momento é que nós temos que ir. Aí é que nós temos que dar o nosso exemplo. Aí é que nós temos que ser espírita, quando a dificuldade bate à nossa porta. Essa dificuldade menor e a dificuldade maior. A dificuldade do desencarne de um filho, de receber um filho autista, de estar na família que a gente gostaria que fosse muito melhor, mas é justamente a família que nós merecíamos. Isso é o que nos diz a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos chegou por muitos irmãos, mas principalmente no século passado, pelas mãos do Chico. E aí, meus irmãos, nós vamos caminhando um pouquinho mais, porque o tempo também está caminhando, para chegar no trabalho do Chico com o André Luiz. E por que a gente traz esse slide e escolhe esses 2 livros, O Nosso Lar e os Mensageiros? Porque eles estão aí na mídia a todo instante, estão sendo muito falados, assistidos. Que bom que no século XXI, nesse momento em que nós nos encontramos, outras mídias podem estar presentes na divulgação da doutrina espírita. Uma responsabilidade muito grande de transformar um livro como O Nosso Lar e um livro como Os Mensageiros em obra cinematográfica. A gente sabe que o filme não dá conta de um livro. 1h30, 2 horas de filme não dá conta de um livro. E há uma responsabilidade muito grande em transformar a obra do Chico para o cinema, garantindo que a doutrina, que a filosofia, que a ciência espírita e a religião espírita que vai ser abordada esteja coerente com tudo aquilo que nós colocamos aqui, com tudo aquilo que nós estudamos. O filme está aí, o Nosso Lar 2, as pessoas estão assistindo. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim, franzindo a testa, torcendo o nariz, eu gostei mais do Nosso Lar 1, creio que as pessoas queriam que o 2 fosse uma continuidade do 1, são livros diferentes, E algumas pessoas não conseguindo entender o filme por causa dessa nuance do plano espiritual e o plano material, Esse duplo olhar do acontecimento a partir do plano espiritual e a partir do plano material. Mas a vida da gente é assim. O nosso processo evolutivo é assim, a partir do olhar do plano espiritual e do plano material, meus irmãos? Mesmo assim, ainda assim, essencial o trabalho do Chico com o André Luiz, com esse médico carioca, meus irmãos, que desencarnou e se encontrou no Vale dos Suicidas e se desesperou porque tinha morrido de câncer, Então nós precisamos ler O Nosso Lar para poder entender toda essa situação e ainda conhecer esse trabalho no plano espiritual maravilhoso feito nessa colônia, E os Mensageiros também, uma frase que é dita no final do filme, não me lembro agora por qual personagem, acho que por aquela senhora, nós não desistiremos nunca enquanto um de nós ainda estiver nas sombras. Esse é o trabalho da doutrina espírita, tirarmos todos de nós da sombra e trazermos para a luz, meus irmãos. E aí,
o Chico vai nos dizer assim, ele que fez esse trabalho maravilhoso, essa tentativa extraordinária de nos tirar das sombras e nos trazer para a luz, e muitos de nós aqui presentes já estamos na doutrina espírita, talvez por causa da obra do Chico. Ele vai dizer assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, que maravilha poder, meus irmãos, estar no Brasil, coração do mundo, na pátria do Evangelho, no momento em que podemos dividir, mesmo que por pouco tempo, a encarnação com essa criatura que era só amor e era só bondade, e entendermos pela doutrina espírita que, embora nós não estejamos nesse nível ainda, todos nós podemos começar agora a colocar em prática essa doutrina maravilhosa, esse cristianismo que nos ilumina o caminho, e alcançar, cada um de nós, ao nosso tempo, o processo evolutivo que nos leva à felicidade, que nos leva à perfeição. Quem acompanha as minhas palestras sabe que eu gosto sempre de terminar com um poema, então eu trago o poema Bendito Sejas. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão ao desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com as mais sublimes recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do confronto sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz. E o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, irmão. E receba logo um novo